galera do mundo das lutas, tudo bem com vocês? Quando o Dana White na semana passada divulgou o pacotão de novas lutas do UFC 291, duas disputas de cinturão também foram anunciadas, mas passaram ali um pouco abaixo, quase despercebidos no radar do público. Além dos retornos de Alex Poatan e Paulo Borrachinha e da recriação do BMF Title sendo disputada pelos selvagens Dustin Poirier e Justin Gaethje, o UFC também anunciou as duas lutas principais do UFC 292 que acontece dia 19 de agosto em Boston. Nesse show vai rolar a campeã Weili Zhang versus a desafiante Amanda Lemos pelo título peso palha feminino e Aljamain Sterling versus Sean O'Malley pelo cinturão dos galos. A parada é que Dana White e Aljamain Sterling estão sempre batendo cabeça e não seria diferente agora. Minutos depois de ver Henry Cejudo ser derrotado no UFC 288, o Careca já estava fazendo uma previsão de que sim, o confronto entre O'Malley e Sterling deveria acontecer em agosto em Boston. Então o anúncio oficial dessa luta não deveria surpreender ninguém, mas seja lá por talvez o fato de gostar de desempenhar o papel do cara chato, ou talvez por saber o engajamento que vai provocar nas redes sociais, ou até simplesmente pelo fato de ter sido sim pego de surpresa, Aljamain Sterling foi para as suas redes sociais, foi na internet dizer que não, calma, só vai estar 100% confirmado quando ele perceber que seu corpo reagiu muito bem ou aguentou o tranco desse ritmo de lutas que ele tem assumido nos últimos tempos. Só que aí, meu amigo, pronto, foi o suficiente para tirar White do sério. O presidente do UFC esbravejou numa entrevista ao Fansided o que ele pensa da posição do atual campeão da categoria dos galos. Abre aspas, não fui eu quem saiu por aí dizendo se meu corpo aguentar, enquanto eu tô promovendo uma luta. Se você não tá saudável, não aceite a luta. Vamos colocar outra pessoa para lutar por um título interino. Não diga que vai lutar e depois comece a dizer que vai ver como seu corpo reage. Qual é a primeira coisa que acontece? Eu apareço na coletiva de imprensa e me perguntam, o áudio vai lutar mesmo ou não? Isso que você quer que seus fãs pensem? Como é que eu não tô dando créditos a esse cara? Isso é ridículo. O Dana explicou que chegou a receber uma ligação de Henry Cejudo dizendo que ele aceitaria substituir Sterling na luta contra Sean O'Malley porque o cara já estava na internet dando desculpa para pular fora do confronto, o que naturalmente deixou o Careca ainda mais confuso. O que parece é que houve um problema de comunicação aqui ou o áudio não soube se expressar, porque se o fã de luta já estava na expectativa de ver O'Malley contra Sterling em agosto, porque o campeão dos protagonistas da disputa de cinturão foi pego de surpresa. Se ele tinha que ver como seu corpo reagiria ao ritmo intenso de lutas, o UFC podia ter esperado para fazer esse anúncio oficial, afinal ele foi feito junto com uma penca de novas lutas, podia esperar, não precisava ser feito naquela mesma noite. Para ser justo com o Dana, a última coisa que um promotor espera quando faz um anúncio oficial de uma luta é que um dos lutadores envolvidos apareça e diga, calma, não é bem assim, vamos ver. Isso é simplesmente um balde de água fria. E para ser justo com o áudio, o cara de fato tá lutando bastante. Ele tá com uma energia digna de um Gilbert Durinho depois de um latão de Monster e 3 xícaras de café. Foram 3 defesas de cinturão na categoria dos galos no espaço de 13 meses. Peter Yan, TJ Dillashaw e Henry Cejudo. Pouquíssimos campeões lutam tanto e ainda mais nesse nível. De fato, o corpo tem que responder bem nessa situação. Embora muita gente calcule que talvez o Aljamain Sterling só precise de 60% para passar por cima do Sean O'Malley, não é assim que funciona. Ele precisa tratar o Fiuk colorido com respeito e seriedade. O americano ficou tão incomodado com a falta de crédito do patrão que numa das edições recentes do seu podcast The Weekly Scrap, áudio soltou o verbo. Você me coloca nessa posição e faz parecer como se eu quisesse ser o cara mal da história. Fale comigo por trás das cortinas. Eu vou incorporar o personagem, mas eu preciso saber qual é a piada. Não faça desse jeito me fazendo parecer um covarde. Você não vai fazer isso comigo, irmão. Dana, sai daqui com isso. Eu fiz tudo que o UFC me pediu para fazer. Fiz 2 camps com o bíceps parcialmente lesionado, encarei e venci as campeões. E toda essa situação só deixa os dois em maus lençóis. O Dana White fica parecendo o patrão que toma as decisões sem sequer consultar a disponibilidade do seu campeão, e o Aljamain Sterling paga de maluco chato, enrolão, o cara que até o anúncio da luta mais lucrativa da sua vida ele consegue estragar. Porque enquanto esse baile todo se desenrola, Sean O'Malley, que tá do outro lado do cage, faz o seu papel de pisar e queimar a imagem do seu rival. O 03 na Tropa da Fumaça provocou Sterling dizendo que é muito simples, faltam 4 meses para a luta acontecer em Boston, então durante 2 meses ele vai ficar quieto, descansando e se recuperando das suas lesões, e nos outros 2 meses restantes ele vai treinar forte para chegar preparado. Aljamain Sterling já garantiu que vai aparecer no UFC 282 para embrulhar Sean O'Malley na porrada, mas até lá ele já pesou o clima com Dana White, já pegou ar com as provocações do Sean O'Malley e já tá pagando mais uma vez de enrolão.
como é difícil gostar do cara. E esse é o lado ruim, o campeão dos galos adicionou mais alguns capítulos que jogam contra a sua popularidade. Dentro do cage é um lutadoraço e vem fazendo história a cada apresentação, mas fora do octógono é difícil esse cara cair nas graças do público desde a atuação digna de Oscar lá em 2021, quando ele venceu por conta de uma desclassificação piteriana. Nessa quarta, o áudio foi ao Twitter tranquilizar o patrão: "Eu tô a uma ligação de distância, chefe. Respeitosamente, você casou a luta na noite do evento sem sequer mencionar que teria que ver comigo como estavam minhas lesões. Eu tenho vida pessoal fora da luta, mas de novo, eu vou aparecer e mijar no cereal de todo mundo. Saúde." O lado bom é que tudo isso serve para a promoção da sua luta contra Sean O'Malley. Promoção nunca é demais. Ele está diante da luta mais lucrativa da sua carreira e qualquer burburinho que seja é bem-vindo. Ele só precisa ficar atento porque a paciência de Dana White com ele já não é das maiores. Então ele tem que tomar cuidado para saber até onde ele pode esticar a corda ou o Careca vai tomar alguma decisão não muito agradável em relação ao seu futuro. Até porque é bom lembrar mais uma vez, Sean O'Malley é a galinha dos ovos de ouro ali na categoria dos galos do UFC. Então se tiver que fazer uma categoria, uma disputa de cinturão interina, ele vai fazer e o áudio que se exploda. Mas apesar de toda essa confusão, parece estar tudo sob controle. Vamos torcer porque todo mundo quer ver de verdade é o Aljamain Sterling contra o Sean O'Malley e não outros lutadores se enfrentando pelo cinturão da categoria dos galos. Mas e aí, eu quero saber a opinião de vocês. Quem vocês acham que está com a razão nessa discussão, nessa confusão que está rolando depois do anúncio do UFC 292? Vocês estão do lado do Dana White e o Aljamain Sterling de fato é um enrolão, um maluco chato, só inventa historinha, ou vocês estão do lado do áudio? O Careca tá de brincadeira também ao falar besteira sobre ele, tinha que ter consultado o cara antes. O que vocês acham dessa história toda? Comenta aí.